Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do canal da Igreja Presbiteriana Metropolitana. Para quem não me conhece, eu me chamo André, eu sou seminarista, trabalhando junto com o reverendo Jonatas na igreja. Eu gostaria de falar a vocês agora sobre algo que nos dias de hoje tem sido tão difícil: uma noite de sono tranquila. Como tem sido o seu sono? Certamente você já perdeu alguma noite de sono, seja por algo que incomodou, seja por alguma preocupação, seja por algo que você fez e não conseguiu dormir, alguma dor. Certamente você deve ter na sua vida já perdido alguma noite de sono. Mas como tem sido o seu sono? O seu sono tem sido um sono que descansa realmente? Você tem descansado? Você acorda com aquela sensação de que dormiu e descansou? Ou você tem acordado com a sensação de que trabalhou a noite inteira e tem que acordar para mais um dia de trabalho? Pois é, eu gostaria de falar com vocês sobre o segredo para uma noite de sono tranquila. Certamente você já perdeu o sono, certamente você já teve insônia, certamente você teve uma noite de sono agitado. Mas você sabia que 7 horas de sono, só 7 horas, é suficiente para que o seu corpo descanse e se prepare para mais um dia de atividade? 7 horas de sono é suficiente para que o seu corpo se recupere de todo um dia de trabalho. 7 horas de sono, não é 7 horas na cama, deitado, rolando de um lado para o outro. São 7 horas de sono. Mas diria mais, você sabia que 4 horas de sono são suficientes para prevenir muitas doenças neurodegenerativas, como demência, como Alzheimer? Só 4 horas de sono por noite é suficiente. Você já ouviu certamente falar sobre a melatonina, algo que está em alta agora, o consumo de melatonina. Melatonina é um hormônio responsável pela organização do nosso ciclo circadiano. Durante o dia nós ficamos alerta e durante a noite nós ficamos sonolentos. Essa é a função da melatonina, regular o nosso sistema de dia e noite, de atividade e sonolência. Mas por que é importante a melatonina no nosso corpo e por que é importante nós termos um círculo circadiano assim tão regular? Porque quando nós dormimos, o nosso sistema hormonal ele se reorganiza. É durante o sono em que os nossos hormônios são produzidos para que quando a gente acordar no outro dia, a gente então faça uso desses hormônios no decorrer do nosso dia, em todas as nossas atividades. E vai aí uma boa notícia para as mulheres. Você sabia que o sono auxilia no emagrecimento? Se bem que hoje não são só as mulheres que procuram o emagrecimento, né? Mas o sono auxilia o emagrecimento. Você ter uma boa noite de sono te ajuda a emagrecer. Então você que tem procurado diminuir o peso, baixar o peso, certamente você precisa de uma boa noite de sono. Mas além do tempo do sono, há outras questões que atrapalham o nosso sono. Muita gente dorme bastante tempo, 7, 8 horas por noite, mas tem um sono agitado, um sono muito leve, um sono com muitos sonhos, um sono que não descansa. Imagina só, na cidade de São Paulo, essa cidade workaholic, onde nós vivemos e respiramos o trabalho, onde nós temos a loucura da rotina de trabalho, trânsito, todo esse estresse, onde o trabalho nos impõe uma carga de entregar o que nos é solicitado, de apresentar resultados. Na escola, estudar, acordar cedo, estudar, ter boas notas, a família, toda a rotina de um dia de trabalho. Quem trabalha em casa, seja como do lar ou seja como home office, tem toda uma dificuldade de trabalhar, de parar, na verdade. Porque trabalha no seu trabalho rotineiro, quem faz home office, no seu trabalho profissional, diríamos assim, e depois tem as coisas de casa. A dona de casa, a do lar, ela acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. E o trabalho dela não se encerra.
mulher que trabalha o dia inteiro em casa, ela não para e o trabalho dela nunca termina. Sempre há algo para fazer. Isso muitas vezes nos atrapalha no sono. A rotina maluca, alucinada de trabalho, o estresse, a pressão do trabalho, a pressão da família, a ansiedade, várias preocupações têm consumido muitas horas do nosso precioso sono. Mas como então a gente pode, diante de toda essa situação, essa correria da sociedade, do trabalho, como a gente pode conseguir ter uma boa noite de sono? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo de número 4, onde Davi fala um pouquinho sobre o sono. Davi, neste Salmo, ele fala da sua confiança em Deus na angústia. Então, neste Salmo, Salmo 4, Davi faz uma belíssima confissão de fé e de confiança plena em Deus. Davi estava sendo perseguido, talvez por Saul ou talvez por Absalão. Não é bem certa a data deste salmo e a ocasião. Mas o que importa é que Davi estava sendo duramente perseguido. Ele estava fugindo, ele era fugitivo, porque pessoas queriam matá-lo, seja Saul ou seja o seu próprio filho Absalão. Mas veja que Davi não fez nada de errado. Ele estava sendo perseguido injustamente. Mas esse salmo é muito belo e traz para nós o segredo de como termos uma noite de sono tranquila. Veja que no primeiro versículo, Davi diz ao Senhor, pede, na verdade, ao Senhor, que responde quando ele clama. E no final ele diz, na angústia, no final do primeiro versículo, ou no meio do primeiro versículo, ele diz, na angústia me tens aliviado. Ele pede para que o Senhor responda a sua oração. Ele pede para que Deus ouça e responda ao seu clamor, confiante, certo de que Deus vai responder como já tem respondido. É isso que ele diz. Ele diz, olha, responde-me como quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Ele tem certeza de que Deus é o refúgio e fortaleza, o Deus Yahvé, o Deus que ele crê, que ele teme, que ele adora. É o Deus que faz justiça no lugar dele. Mas Davi não para por aí nesse salmo. Davi fala mais. Davi fala no versículo 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Veja que Paulo, escrevendo aos Efésios, fala a mesma coisa. Ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja que o sentido de que Davi está falando aqui e Paulo aos Efésios é o mesmo. Muitas vezes nós ficamos irados com a injustiça que vem sobre nós. Aquele professor, aquele chefe que nos aflige, nos trata impiedosamente, que nos trata de forma injusta, ou aquele parente que nos oprime, talvez mais abastado financeiramente, que esfrega diante de nós o seu poderio econômico, o seu luxo, as suas mordomias. Talvez essas coisas nos deixem irado, talvez a injustiça nos deixe, mas ele diz para que nós nos iremos, mas em momento algum pequemos por causa dessa ira. E ele diz como não transformar essa ira em algo pecaminoso. Ele diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. É diante de Deus, em oração, que nós derramamos o nosso coração diante dele, diante de Deus. É em oração que nós confessamos para Deus todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, tudo que nos deixou irado durante o dia. E veja que ele usa a figura do travesseiro, porque isso é feito antes de dormir ou ao findar do dia. Depois de um dia inteiro de trabalho, de pressão, de correria, de estresse, de ansiedade, a gente chega diante de Deus e coloca diante de Deus tudo. Veja que é interessante.
que a gente inicia o dia, ou deve iniciar o dia fazendo a nossa devocional, buscando a Deus em oração, sendo edificados com a leitura da sua palavra, porque isso é força para nós trabalharmos durante o dia, é força para nós sermos cristãos de verdade diante das adversidades que vão surgir no dia a dia, para que nós mantenhamos firme a nossa fé. Mas ao fim do dia, no nosso travesseiro, nós devemos derramar o nosso coração, todos os nossos sofrimentos, angústias, as aflições, todas as injustiças que nós passamos durante o dia, diante de Deus, expor diante dele e não guardar raiz de amargura sobre quem nos afligiu. É colocar diante de Deus a vida dessas pessoas que nos afligem. Nós devemos esperar que Deus, que é justo e santo, exerça a sua justiça e não buscar nós mesmos fazermos justiça. Quando nós abrigamos esse sentimento de rancor, de ódio no nosso coração, nós deixamos de aproveitar a vida, nós deixamos de ter uma boa noite de sono. Nós devemos colocar todos esses casos diante de Deus e descansar nele, porque ele é o Deus da justiça, como diz Davi na abertura do Salmo. Mas olha só, Davi não para por aí. Davi fala no versículo 7, quando ele compara esses grandes, poderosos, ricos, abastados a ele, que estava fugitivo, sem condições, ele compara essas duas classes, ele e os abastados, e diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Davi não está preocupado com o sucesso, Davi não está preocupado com o dinheiro, com a fartura. Davi não está preocupado com essas coisas. Davi está preocupado em obedecer a Deus, em ter uma vida reta diante de Deus. Davi não se preocupa em trabalhar como um workaholic e ganhar um bom salário e ter luxo. Quando ele olha para essas pessoas que têm conforto, que têm uma vida tranquila, que são bem-sucedidos, o que a sociedade trata como bem-sucedidos, essas pessoas que são conhecidas como bem-sucedidas, essas pessoas, na verdade, não têm paz no coração, elas são escravas do seu trabalho, elas são escravas do seu dinheiro. E Davi olha, mesmo em meio a toda a tribulação, mesmo em meio a toda a perseguição, ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria daqueles quando lhes dá fartura de cereal e vinho. Veja que Davi não está olhando para as coisas desse mundo. Davi ergue os olhos para cima. Davi tira os olhos do mundo terreno, das riquezas deste mundo. Davi não está preocupado com isso. Veja que o seu filho Salomão, ao que tudo indica, foi quem escreveu o livro de Eclesiastes. Ele fala no capítulo 5, versículo 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Quando o trabalhador honesto, o trabalhador temente a Deus, o trabalhador cristão, trabalha não para adquirir, não para ter bens e riquezas, mas trabalha como expressão de amor, de louvor, de adoração a Deus. Quer ele coma pouco ou muito, quer ele ganhe muito ou ganhe pouco, ele tem um doce sono, mas aquele que vive para as riquezas desse mundo, ela não os deixa dormir. Esse é o segredo para uma noite de sono tranquila. Veja que quando Davi eleva os olhos para Deus, quando Davi reconhece que Deus é a sua justiça, que Deus é quem faz justiça aos seus opressores, que Deus tem feito o bem para ele, que Deus tem dado todo o necessário, todo o sustento para Davi, mesmo em meio à perseguição. Como diz o escritor de Eclesiastes, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito. Meus irmãos, Deus nos deu o maior e mais precioso bem, que dinheiro nenhum pode comprar, que trabalho nenhum pode comprar, que é a salvação em Cristo Jesus. A obra de Cristo nos
favoreceu termos comunhão com Deus novamente. Quando nós estivermos com a cabeça no travesseiro, prestes a dormir, pegue esse segredo de Davi e aplique na sua vida. Coloque diante de Deus todas as suas angústias, todos os seus temores, todas as suas aflições, mas principalmente agradeça a Deus pelo muito ou pelo pouco que você tem, porque se você tem muito ou pouco, foi Deus quem te deu, e louvado seja o nome dele por isso. Você deve estar sempre contente, porque Deus tem te sustentado dia após dia. As coisas desse mundo são passageiras, mas o seu bem maior é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você, diante de tudo isso, ergue os olhos para o seu Salvador, agradece a Ele pela bênção da salvação, sabendo que a vida nesse mundo é transitória, seja uma vida de paz, de sossego, ou seja uma vida de tribulação, de luta, de privações por causa de um trabalho menos eficaz. Mas, meus irmãos, quando vocês abrigarem no coração de vocês essa verdade de que tudo o que nós temos é Deus que nos dá, e tudo o que nós não temos é porque Deus diz que nós não devemos ter, então vocês estarão em paz, vocês estarão tranquilos. Quando nós abrigarmos essa verdade dentro do nosso coração de que esse mundo é transitório, de que esses bens são passageiros, quando nós olharmos para a nova Jerusalém, para a vida plena, eterna em Jesus Cristo, com o nosso Deus, a vida perpétua com Ele, qualquer sofrimento, qualquer tribulação, qualquer privação vai valer a pena e não vai ser pesarosa. Quando nós abrigarmos no nosso coração a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a satisfação em Cristo Jesus, porque Cristo satisfez na cruz o que nós não conseguiríamos satisfazer. Cristo nos tornou plenos de vida, cheios de vida na cruz. Por isso, nós podemos fazer como o salmista Davi, no versículo 8 deste salmo, dizer que em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, esse é o segredo para uma noite de sono tranquila. Confiar em Deus, depositar diante de Deus todas as nossas angústias, aflições, ter um coração que habita em Cristo Jesus, que se satisfaz nas coisas de Deus, que se satisfaz em obedecer, em adorar e honrar ao nosso Salvador. Quando nós abrigarmos esse sentimento, quando isso fizer sentido na nossa vida, quando nós experimentarmos a satisfação plena que Cristo nos deu, que não é desse mundo, é do reino celestial, é de uma vida eterna, é da nova Jerusalém. Certamente nós colocaremos nossa cabeça no travesseiro e logo pegaremos no sono, em paz nos deitaremos e pegaremos no sono, porque só o Senhor pode nos fazer repousar seguros. Que nós possamos confiar em Deus em todo o tempo, em toda situação, possamos nos satisfazer em Cristo Jesus. Que essa verdade seja plena no nosso coração, que nós habitemos em Deus, nós tenhamos prazer em obedecê-lo, em servi-lo, e estejamos satisfeitos, plenos em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe.